Olá, querido irmão, querida irmã que participa desse momento conosco, de culto, de adoração ao Senhor, de edificação na sua palavra. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo de número 19. João 19. Semana passada nós iniciamos uma série de palavras, de pregações aqui, sobre encontros ao redor da cruz. Encontros que nós lemos nos evangelhos. Estamos caminhando para a celebração da Páscoa, logo daqui a alguns dias, início do próximo mês. E estamos às quartas-feiras meditando, crescendo em alguns eventos narrados pela palavra do Senhor, naquele momento ou naquele período em que Jesus está sendo crucificado, situações de pessoas que ali, naquele momento, têm mais do que a visão de Jesus crucificado, mas um encontro genuíno com o Senhor em diversos aspectos da sua vida. Hoje, nós vamos aproveitar uma data que nós celebramos há 2 dias, Dia Internacional da Mulher, e nós vamos trabalhar do encontro das mulheres ao redor da cruz. Para você que é homem, eu quero convidar você a permanecer, porque nós não vamos aqui tratar de uma situação que é apenas falando de mulheres, mas nós vamos ver como a palavra do Senhor honra, como a palavra do Senhor traz grandeza, a figura das irmãs, da mãe, da irmã, da tia, da filha, da avó. E eu quero convidar você a, através desse texto que nós vamos ler, nós aprendermos algumas questões nessa noite, pela graça e pela palavra do Senhor. João 19, eu quero ler com você, querido irmão e irmã, a partir do versículo 25 até o versículo 27. 3 versículos apenas que dizem assim: E junto à cruz estavam a mãe de Jesus e a irmã dela, e Maria, mãe de Clopas, e Maria Madalena. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Queridos irmãos, então a situação que nós temos é essa. Homenagens pelo Dia Internacional da Mulher, e aqui falaremos de um encontro das mulheres ao redor da cruz. Aqui nós vamos ver mais um encontro de beleza em meio à feiura, uma situação dura, situação amarga, uma situação de dor extrema. Jesus está ali crucificado, mas nós vamos ver um encontro de resgate no meio daquela situação de injustiça, de abandono, um encontro de vida, de consolo, de refrigério em meio à mais profunda dor, a dor da cruz e da morte iminente. Observando, irmãos, as homenagens ao Dia da Mulher, às mulheres nesse dia, uma das coisas que eu mais reparei foi o clamor mais por brigas do que por valorização, mais por reconhecimento de uma figura que quer se projetar ou que alguns querem fazer projeção, do que o amor, o afago, o verdadeiro afeto. Mas nas palavras da Bíblia e nos atos do Senhor Jesus, nós vamos vendo e percebendo e contrastando que o mundo não conhece de fato o Senhor, o mundo não consegue por isso reconhecer o valor da mulher, o quanto ela é amada por Deus e deve ser cuidada cada vez mais pela igreja, e o quanto o mundo com isso vai perdendo e se desvalorizando a figura das irmãs, a figura das queridas mulheres. Mas quando nós vamos desprezando a palavra, nós também vamos perdendo de vista essa beleza. E eu quero contar um pequeno incidente envolvendo a figura de Benjamin Franklin, um estadista,
inventor americano que, não sendo crente, trouxe uma grande questão para alguns dos seus contemporâneos. Conta a história que, no período em que Benjamin Franklin serviu lá na corte francesa, Franklin ouviu alguns dos aristocratas se referirem à Bíblia de uma forma bem depreciativa, um livro desprovido de estilo, um livro que não valia a pena ser lido, um livro que realmente era para ser desprezado. Mas apesar de Franklin não ser um cristão, ele, percebendo aquela arrogância, ele resolve então pregar uma peça e dar uma lição naqueles que estavam ali ao seu redor. Ele pega então e faz uma cópia do livro de Ruth, o livro bíblico de Ruth. Escreve à mão e ele muda todos os nomes próprios daquele livro para nomes franceses. E em seguida, ele leu aquele manuscrito para a elite francesa que o acompanhava num certo momento. E houve uma grande admiração, as pessoas então admiravam a elegância, a simplicidade do estilo, mas uma história extremamente comovente. E aí houve a pergunta para Benjamin Franklin: onde o senhor encontrou essa preciosidade literária, Monsieur Franklin? E ele diz: naquele livro que vocês tanto desprezam, a Bíblia, a Santa Bíblia. E houve então muitos dos rostos ali naquela noite corados, envergonhados, porque eles estavam desprezando algo que eles de fato nem mesmo conheciam. Essa é a verdade, querido irmão. Quando nós tratamos a Bíblia de uma maneira muito solta, sem importância, nós não percebemos o quanto a Bíblia traz que a mulher é alvo da graça e do amor de Deus, tanto quanto o homem. E não percebemos que há tesouros e mais tesouros que nós podemos escavar ao vasculhar a vida e o relacionamento dessas queridas com o Senhor. E se você olhar na palavra de Deus, eu vou citar alguns nomes aqui, você vai ver Ruth, Raabe, Eva, Débora, Esther, Abigail, Joquebede, Ana, Batseba, Noemi, Sara, Raquel, Priscila, Dorcas, Marias, Isabel, Lídia, Eunice, Lloyd, entre tantas outras ainda, que merecem ser conhecidas, as suas narrativas devem ser estudadas, porque nós vamos encontrar ali, queridos e queridas, lindas vivências que demonstram o quanto Deus abençoa ambos os sexos graciosamente e nos educa através de ambos. E mais ainda, Deus educa através do testemunho de muitas mulheres a sua própria igreja, a romper com o natural, com o comum, a experimentar a rica providência, sustento, preservação mesmo, o amor sublime, mesmo em meio às dificuldades mais agudas. E no texto que nós lemos, queridos irmãos, nós vamos ver isso de uma forma muito bonita. Aqui nós temos uma narrativa de um dos encontros mais duros da nossa existência. Mulheres que estão próximas da morte do seu Senhor, o Rabi, o mestre, aquele que elas acompanharam e ajudaram a sustentar durante todo o seu ministério. Quando você olha na sua Bíblia aí, Lucas 8, de 1 a 3, você vai ver o evangelista Lucas narrando que as mulheres, elas davam muito das suas próprias posses em assistência, elas davam os seus bens para cuidar do ministério de Jesus, elas o seguiam, elas o acompanhavam. Mas naquele momento, naquela cruz, elas viam todo aquele ministério que elas estiveram juntas durante alguns anos, agora ali se findando, porque o Senhor, aquele que as afagava, que consolava, que trazia ensino, em meio a uma sociedade tão desigual, que as desprezava, elas viam agora aquele homem, o seu líder, o seu Senhor, o pastor, sendo crucificado. Mas ainda há algo mais duro, ainda há algo mais difícil, mais doloroso nessa situação. Nós temos a dor extrema de uma mãe, uma dor que foi prevista, que foi anunciada. E se você quer ver aí, você veja em Lucas capítulo 2, versículos 34 e 35, quando Simeão pega o bebê Jesus, e ele então abençoa Jesus e Maria, e ele libera uma palavra dura para ela.
ele diz assim, Lucas 2, 34 e 35. Eis que este menino está destinado tanto para a ruína como para levantamento de muitos em Israel, e para ser alvo de contradição. Também uma espada traspassará a tua, Maria, tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Irmãos, em meio a esse cenário, em meio a essa dor tão aguda, nós podemos pensar se realmente algo poderia surgir de consolador ali, em meio àquilo tudo. Algo que trouxesse refrigério em meio a tanto sangue ali sendo derramado. E trazendo para os nossos dias, queridos irmãos e irmãs, no meio dos sofrimentos, das angústias, dos abandonos que nós percebemos ou vivenciamos, será que nós podemos trazer algo ao nosso coração ou aprender algo que de fato venha impulsionar a nossa visão a enxergar graça, enxergar amor, beleza? Será que nós podemos ter isso hoje, nesses nossos dias? E eu queria te convidar a olhar para esse texto que nós lemos e a observarmos algumas coisas. As mulheres ao redor da cruz vão nos ensinar algumas questões. As mulheres dos nossos dias, queridos irmãos, podem experimentar algumas questões. E tanto mulheres quanto homens, crentes no Senhor, podem aprender também com o que nós leremos e veremos nesses 3 versículos de João 19, de 25 a 27. A primeira coisa que as mulheres ao redor daquela cruz nos ensinam é o que está aí no iniciozinho do versículo 25. É estar de fato perto da cruz. Parece algo, querido irmão, que é apenas uma narrativa, que é aquilo no momento. Mas observe que se você começa a analisar isso diante de todo um contexto maior, você vai ver que Jesus está praticamente abandonado pelos seus discípulos. Eles fugiram, eles tiveram medo. Mas ali estava de perto dele quem realmente tinha amor, quem tinha cuidado por Jesus, quem observou o quanto ele é de fato. Mais ainda, ali perto dele estava quem viu o milagre dentro de si mesma, quem vivenciou o amor materno, a obediência plena, dia após dia, até aquele momento. Era um golpe muito duro para elas, porém, ao estarem perto da cruz do Senhor, elas podiam ouvir Jesus. Elas podiam ter uma mensagem entregue. Ainda que num outro momento Jesus pudesse dizer aquelas palavras para elas, no momento lá da celebração da ceia, no momento em que estavam caminhando próximo àquela situação, antes de ser preso, mas o fato é que naquela hora, estando muito perto da cruz, elas podem ouvir a mensagem que lhes foi entregue. Um momento de despedida, um momento agudo, mas elas ouvem uma palavra que demonstra muito mais do que apenas uma frase de despedida, um anúncio de uma nova situação. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor ali naquela hora tem o amor das suas amigas, das suas ovelhas, das suas discípulas. Elas carregam aquela dor, o medo, a iminente hora em que Jesus vai fechar os seus olhos em definitivo. Porém, mais ainda a gente vai vendo que a profecia que Simeão havia liberado estava se cumprindo. Maria estava sendo golpeada no seu coração com toda aquela dor. Mas veja que na profecia que Simeão entrega, Lucas 2,35, mostrando que ela teria uma espada traspassada, mas que também aquilo revelaria o coração das pessoas, de muitas pessoas, a gente vai vendo que, de fato, durante a dor, muitos fugiram, horrorizados, muitos com medo, porém, quem ficou ali perto foi, de fato, quem já amava Jesus, e Jesus teria que buscar os outros depois, já ressurreto. Quando estamos, irmãos, em momentos de dor, se eu e você nos aproximarmos da cruz, se nós, ao invés de nos afastarmos, nós nos aproximarmos mais da cruz de Cristo, nós vamos poder ouvir a voz do nosso Senhor. Nós vamos poder nos identificar um pouco com a dor dele.
E mais ainda, queridos irmãos, nós vamos ser lembrados que todas as nossas dores, todos os nossos anseios, que Jesus conhece tudo isso, porque Ele experimentou dor maior. Ele experimentou, além daquela dor física, todo o abandono daquele momento. Naquela hora, Jesus via 4 mulheres. É o texto de João sendo trabalhado aqui. 4, mas apenas um homem. Isso demonstra um pouco, queridos irmãos, uma realidade que nós observamos nos nossos dias. Veja quantas irmãs são devotas, são aquelas que incentivam, que estão perto da palavra, que estão ajudando a caminhada da igreja, que estão vivendo o evangelho, que estão orando, que estão incentivando. Mas veja quantos irmãos, homens, quantas vezes nós temos que lutar, clamar, chamar, incentivar, mas às vezes a prioridade não é essa. Será que não é tempo de nós aprendermos que estando mais perto da cruz, nós vamos ouvir mais a voz do Senhor? Mais ainda, que é o segundo ponto que nós vamos trabalhar aqui. Aquelas mulheres ao redor da cruz, elas vão nos ensinar, irmãos e irmãs, a experimentar e ser parte de um milagre nas nossas caminhadas. Observe o que diz aí os versículos 25 e 26. Quando nós observamos algumas histórias da Bíblia, nós observamos algumas semelhanças, irmãos. Na vida de algumas mulheres da palavra do Senhor, nós observamos Deus fazendo situações antinaturais acontecerem. Situações que são fora do comum. Situações antinaturais que você também pode chamar de sobrenaturais, que estão acima do natural, do óbvio, daquela questão que só acontece se a física for obedecida, se a química for obedecida, se uma razoável matemática for obedecida, se a biologia for obedecida. Nós, quando estamos mais perto da cruz do Senhor, nós podemos experimentar algo que não estava nos nossos planos, que não estava nos nossos conceitos, mas que Deus, pela sua providência, pelo seu amor, faz nas nossas vidas e através das nossas vidas também. E eu queria te mostrar isso na vida de 4 mulheres que a gente observa na palavra do Senhor. Você vai se lembrar, queridos irmãos, de algumas questões que são comuns no nosso observar. Por exemplo, os relatos bíblicos dos eventos que levaram ao nascimento de Jesus Cristo, eles vão compartilhar alguns paralelos. E aí você vai se lembrar, por exemplo, Sara, a mãe de Isaac, lá em Gênesis 18. Manoá e a sua esposa, a mãe de Sansão, que é narrado em Juízes, capítulo 13. A narrativa de Ana orando por Samuel, lá em 1 Samuel, capítulo 1. E em Lucas, capítulo 1, versículo 36, a narrativa de Isabel, a mãe de João Batista, primo de Cristo. Os paralelos entre esses relatos, irmãos, e os de Maria vão incluir algumas questões. Em primeiro lugar, é que Deus vai anular as leis da natureza para provocar o nascimento de uma criança. Todas essas queridas irmãs do passado que eu citei para você eram estéreis. Sara, mulher de Abraão, era estéril. A esposa de Manoá, a mãe de Sansão, era estéril. Ana não via filhos e via a sua adversária zombando dela costumeiramente. E também Isabel, a mãe de João Batista. Mas o fato é, queridos, queridas, é que Deus intervém de uma forma maravilhosa. E aí você vai lendo, você vai ver que o Senhor faz um grande milagre, algo sobrenatural, algo antinatural, algo que não era previsto, que a ciência não podia prever, o Senhor realiza na vida daquelas mulheres. E todas elas trazem então um paralelo com a vinda de Jesus, com o nascimento de Jesus. Porém, com Ana, algo mais fantástico acontece. Porque Ana não era estéril, porém não tinha marido. Ana não era estéril, mas ela não tinha conhecido homem nenhum. E pela palavra do Senhor ela não poderia conhecer. No entanto, o Senhor quebra algo natural. O Senhor quebra uma lei da natureza e pelo Espírito vem então a geração do Salvador. Aonde que eu quero chegar com isso, querido irmão, é que naquela hora de dor, aquela hora difícil, Jesus vê a sua mãe próxima do discípulo que ele amava, do discípulo que ele tinha mais perto.
E aqui, querido irmão, a gente vai observar que a dor de Maria, na hora que vê o seu filho, na hora que vê aquela situação de sangue sobre aquele que ela amava, que ela cuidou tanto, agora ela passa a vivenciar alguma coisa dura. Porque naquele momento era ela que estava sem um colo, era ela que estava sem um afago, sem um suporte. Será que era isso de fato? Não, não era. Na realidade, é essa hora, com essas palavras que Jesus dirige a ela e que dirige a João, que Jesus também educa a sua igreja, mostrando, queridos irmãos, que ele faz coisa antinatural, usando relacionamentos dentro da igreja. A pergunta que o texto não traz uma resposta, mas a pergunta que nós podemos fazer é: onde estavam os irmãos de Jesus naquela hora? Por que não estavam ali a consolar a sua mãe? Por que eles não estavam ali naquele momento vendo o seu irmão? E a resposta que parece ser a mais provável é que não eram convertidos, não tinham mais interesse, não seguiam Jesus, não estavam muito envolvidos naquela hora, naquele momento, naquela dor. Mas aí é que Jesus mostra, irmãos, que a relação de irmãos e irmãs dentro da igreja, ela pode ser antinatural, ela pode quebrar qualquer paradigma de sociedade que você obtém, que você observa. Porque Jesus diz para uma pessoa que na realidade não teria obrigação nenhuma, Jesus diz para aquela pessoa: olha, esse aí agora será o seu filho. Ela não teria que fazer nada daquilo ali. Mas Jesus dá ordem para o outro: eis aí a sua mãe. Ele também não teria que cuidar, levá-la para casa, ele não teria que fazer aquilo ali. Mas o Senhor Jesus naquela hora, ele mostra o quanto nas suas palavras ele está sendo antinatural, ele não está indo pelo caminho do comum. Irmãos, na realidade Jesus está provocando um milagre, porque ali Maria tem um novo filho, tem alguém mais para cuidar, para abençoar, para tratar, e aquele jovem que estava ali diante da morte do seu Senhor, agora se aproxima de uma nova mãe, que ele não escolheu, que ele não planejou. Quando nós olhamos nesses nossos tempos, irmãos, a gente vai aprendendo que na igreja é assim. Nós podemos cuidar uns dos outros, nós podemos ouvir e ver no encontro da cruz, que às vezes o Senhor olha para nós como igreja e diz: está vendo aquela pessoa, aquela que você não tem nem intimidade, ajude a cuidá-la, ajude a abençoá-la, seja com ela, ore por ela. Eis aí tua mãe, eis aí teu filho. A igreja, irmãos, ela é chamada, ela é comissionada a que cada um de nós sejamos um milagre na vida de alguém e sejamos também receptores de um milagre através da vida de alguém. É interessante você observar isso nessas poucas palavras e a gente pode se perguntar: pastor, como está chegando a esse raciocínio? Querido irmão e irmã, observe por o que Jesus fala nessa hora. E observe, por exemplo, quando o apóstolo Paulo diz assim: fazei o bem a todos, mas sobretudo aos da família da fé. Observe, querido irmão, quando o apóstolo Paulo diz assim: orai uns pelos outros, amai-vos uns aos outros, perdoai-vos uns aos outros. Paulo, na realidade, está ampliando, está explicando, está trazendo um raciocínio que Jesus, naquela hora aguda, naquele momento duro, com poucas palavras, ele dá uma ordem que passa a ser uma vivência dali para frente. As mulheres, queridos irmãos, ao redor da cruz vão nos ensinar mais uma outra questão, que é nós entendermos o chamado que temos para as nossas vidas. Ainda nesse texto, nos versículos 25 e 26, o que Jesus estava demonstrando para a sua mãe naquela hora? O que Jesus estava demonstrando para o seu discípulo naquela hora? Você pode observar como Jesus chama a sua mãe. Ele não a chama de mãe. Ele não a chama de, por exemplo, querida mãe. Jesus chama de mulher. Uma outra oportunidade que Jesus também se dirige à sua mãe com essa palavra, com esse mesmo termo no seu original,
é quando acontece um milagre de transformar água em vinho. O primeiro milagre registrado pelo evangelista João, lá no capítulo 2. Jesus não chama ela de mãe, porque o chamado afetivo, o chamado familiar, naquela hora talvez fosse mais dolorido ainda para Maria. Fosse de fato ela ver alguém a chamando de mãe e ali naquela cruz. Porém, ao chamá-la de mulher, Jesus também não estava tratando-a com desdém. Na realidade, Jesus usa um termo que para aqueles dias era extremamente respeitoso, afável. Mas aqui nós podemos observar, queridos irmãos, que Jesus está ensinando para aquela mulher que era a hora dela tratá-lo de maneira diferente dali para frente. Não era mais o seu filho, não era mais aquele que já esteve no seu colo, não era mais aquele que ela poderia de repente dar uma certa bronca num momento de juventude, num momento mais aprazível, num momento até mesmo mais corriqueiro. Agora quem estava ali naquela cruz que ela precisava perceber era o seu Senhor. Era aquele que era a segunda pessoa da Trindade, era aquele que, enviado pelo Pai, estava cumprindo um ministério que era de entregar a sua vida em favor de muitos. Maria, ao ouvir a expressão então, mulher, eis aí o teu filho, ela percebe que Jesus está dando a ela, de fato, um entendimento, um clarear para que ela pudesse perceber que Jesus a estava convocando para ser serva daquele reino em que ele estava implantando com a sua igreja. Maria deveria vê-lo como o Senhor, como o Messias, que estava cumprindo o que lhe fora determinado. E é interessante que quando você vai lá para o outro episódio, o episódio de João, onde Jesus está numa festa, o vinho acaba, Maria percebe aquilo tudo e ela vai ter com o Senhor, e Jesus naquela hora diz para ela: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não me é chegada a minha hora. Jesus se refere da mesma forma, e a atitude de Maria naquele momento do milagre foi exatamente dar o único mandamento que ela trouxe em toda a palavra, que é de: faça tudo o que ele vos disser, obedeçam a ele, sigam a ele. Na cruz, quando Jesus a chama, mulher, eis aí o teu filho, ela traz ao seu coração que é hora dela entender aquele ministério. E ainda com dor, ainda com todo o sofrimento, ela vai ser aquela que vai cuidar do discípulo, o apóstolo João, como um filho. E entendendo que o seu filho agora é Senhor, é aquele que está cumprindo um outro ministério. Mas não é só para ela. E isso é interessante, porque Jesus também se dirige ao discípulo que ele ama. E Jesus lhe diz: filho. Jesus agora convoca aquele seu discípulo a ver nele a autoridade paternal, a autoridade maternal nela, a autoridade paternal nele, e ele está ouvindo de Jesus: cuide dela agora, como se eu estivesse aqui cuidando. Cuide dela exatamente como se eu estivesse provendo, abençoando, fortalecendo, acompanhando, protegendo de todo mal. O que acontece aí no seu texto, querido irmão? Versículo 27 diz: dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Pastor, onde que nós entendemos que temos um chamado em nossa vida? Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos que os sofrimentos, as cruzes, as lutas que nós passamos têm um propósito, cumprem um propósito. Porém, quando nós olhamos a carta de Tiago falando de perseverar, aprender a lidar com as provações, porque elas trarão muitos benefícios, Tiago está ampliando essa questão. Quando nós lemos Pedro falando, irmãos, que os sofrimentos vão cada vez mais nos burilando para que a gente seja varão perfeito, estatura maior, servo do Senhor mais aperfeiçoado, ele está ampliando esse raciocínio. E assim também o apóstolo Paulo em muitas de suas cartas. Como igreja, queridos irmãos, nós precisamos aprender que perto da cruz do Senhor, nós devemos aprender a ver Jesus como o Senhor de fato.
Jesus como autoridade, mesmo em situações que são angustiantes para nós. Maria estava vendo ali agora o seu Senhor cumprindo, ela recebe também um ministério a partir dali, João recebe também a questão de uma função, de um cuidado como um ministério. Mas olha que interessante, talvez você não pense muito nisso, mas eu queria chamar sua atenção para o fim do versículo 27. O discípulo toma e a leva para a sua casa. Muitas vezes, irmãos, nós ouvimos que os discípulos de Jesus não tinham nada. Nós ouvimos que os discípulos não trabalhavam, se largaram tudo para ficar por conta de ministério. Mas quando você olha esse texto, João tem uma casa. João sustenta uma casa, porque ele leva Maria para lá. João tem recursos para agora empenhar também no cuidado de Maria. E aí, eu quero trazer como uma aplicação direta disso, que como igreja, queridos irmãos, quando nós estamos mais perto da cruz, quando nós nos achegamos mais perto do que a voz do Senhor falando ao nosso coração, quando nós entendemos mais as letras das Escrituras Sagradas, nós vamos entendendo que os nossos recursos também devem ser para cumprir o ministério dado por Jesus, para cuidar de irmãos e irmãs, para cuidar do órfão, da viúva, para cuidar daqueles que muitas vezes estão numa situação mais difícil que a nossa. E de novo, querido irmão, você vai ver muitas vezes as igrejas que eram plantadas pelos apóstolos. As igrejas enviam ofertas umas para as outras. As igrejas mandam ofertas para Jerusalém quando há uma grande provação. Muitas vezes, irmãos, nós não percebemos que o Senhor nos dá capacitação, o Senhor nos dá recurso, às vezes o Senhor nos dá um bom salário e nós pensamos que isso é tudo nosso, que a gente não precisa dividir com ninguém. E se eu entrego o meu dízimo ali, eu já estou fazendo demais. Mas quando há um encontro perto da cruz, quando há um encontro com a cruz, nós vamos entendendo que assim como o discípulo toma a mãe de Jesus e a leva para a sua casa, às vezes nós tomamos uma irmã ou um irmão que estão numa posição mais necessitada, e ainda que nós não levemos literalmente para a nossa casa, nós podemos ofertar, investir, abençoar uns aos outros como igreja do Senhor. Pastor, parece que tem muita coisa aí nesses 3 versículos. Muita coisa. Será que nós aprendemos isso com as irmãs? Observe o comportamento das irmãs da igreja. Como investem em obra social. Como vão para ministérios em que cuidam de pessoas que estão à margem da vida normal. Observe, homem e mulher, como muitas irmãs são exemplos de caridade na igreja. Observe nas igrejas presbiterianas o ministério das SAFs. Quem já foi seminarista, converse com um deles, que eles vão falar, olha, tem um determinado dia do ano que as SAFs vão lá no seminário e dão um terno, dão uma gravata, dão um sabonete, ajudam a gente, porque seminarista geralmente passa certos apertos. Observe, queridos irmãos, que as irmãs muitas vezes são aquelas que têm um coração mais compadecido, um coração que se quer da necessidade dos outros. E os homens precisam aprender com as irmãs. Os homens precisam aprender com a cruz de Jesus, aprender que Jesus deu uma ordem para a sua mãe, mas deu também uma ordem para o seu discípulo: cuidem-se mutuamente. E nessa noite, queridos irmãos, vale a pena a gente pensar que muito além de apenas levar para casa, dinheiro precisaria ser envolvido, o tempo precisaria ser dedicado, o ir até o outro precisa ser uma providência a ser tomada. Quero finalizar essa palavra trazendo aplicações diretas para as nossas vidas, embora o texto já tenha mostrado isso para nós, irmãos. Queridas irmãs, hoje a palavra foi sobre mulheres ao redor da cruz. E eu gostaria que você, nesses 3 versículos, pudesse trazer ao seu coração o grande valor que Jesus concede às mulheres. Foram as mulheres aquelas que ajudavam no sustento do ministério do Senhor.
Foram elas que choraram mais, que andaram mais perto, que estiveram mais próximas da cruz. Foi a própria mãe que ficou ali, muito pertinho. Mas foi a própria mãe que ouviu essa palavra de consolo. Foi a própria mãe que saiu dali afagada com um novo filho. Foram as mulheres que foram as primeiras a observarem Jesus ressurreto. E eu quero nessa noite, querida irmã, te incentivar a se aproximar da cruz de Jesus. Às vezes o sofrimento está pesado, as lutas estão grandes, se aproxime da cruz de Jesus. Busque o Senhor. Literalmente falando, é impossível, porque Jesus morreu uma única vez, para nunca mais. O seu sacrifício é cabal. Mas quando falamos de aproximarmos da cruz, nós nos lembramos da palavra do Senhor Jesus, quando Ele diz: cada um de nós tome a sua cruz e siga-me. Cada um de nós, cada uma irmã, abrace esse ministério. Chegue mais perto do Senhor. Queridos irmãos, homens, o texto nos chama a nós aprendermos a cada vez mais amarmos, cuidarmos, honrarmos verdadeiramente as mulheres, as irmãs e as mulheres em geral. Nós vivemos num tempo, irmãos, de estranha violência. A mídia, a comunicação está aí revelando flagrantemente o quanto a maldade tem aumentado. Quem é capaz de parar isso? É a igreja do Senhor. São os homens quando começam a agir de forma cristã de fato. Porque não adianta nós esperarmos esse tipo de comportamento bondoso de corações que não são redimidos pelo Senhor. E ao final, queridos irmãos, como toda a igreja, gostaria de convidar e conclamar a que nós nos aproximemos da cruz de Jesus, de fato. Esse é o chamado que nós temos. Essa é a convocação que nós temos. Como cantamos naquela canção, eu olho para a cruz e para a cruz eu vou. Que isso não seja apenas música, mas que seja a nossa realidade de fato. Quero convidar você que está aí no seu lar, você que participa conosco desse culto, a orar um pouco pela sua casa, pela sua família. A orar, meu irmão, pelos seus filhos, pela sua esposa. A orar, minha irmã, pelo seu esposo, seus filhos, pelos seus parentes. A orarmos, irmãos, pela nossa cidade. Dias de sofrimento, dias de termos o templo aqui vazio novamente. Mas a resposta continua sendo a mesma. O chamado a nos aproximarmos da cruz de Jesus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado pela riqueza da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque de capa a capa a Bíblia nos mostra, Senhor, o quanto o Senhor nos ama. Homens e mulheres, mulheres e homens. Louvado seja o Teu nome, porque temos ministérios distintos, chamados distintos. Mas em cada situação nós podemos glorificar o Senhor, quando nós entendemos o que o Senhor requer de nós. E eu oro, Deus, te pedindo a Tua bênção para cada família que está conosco nessa hora. Te pedindo a Tua bênção, Senhor, para a nossa cidade, que passa por um momento agudo novamente. Faz um ano, Senhor Deus, que nós estávamos começando uma jornada de igrejas, ó Deus, com restrições, de cidades com restrições. Até hoje nós não conseguimos romper com isso, Pai. E agora, novamente, nós voltamos para uma situação dura, difícil. Eu te peço que o Senhor tenha misericórdia, Senhor Deus. Misericórdia do povo, das autoridades, misericórdia da nossa nação. Mas, ó Deus, que no nome de Jesus, toda essa situação possa servir para nós nos lembrarmos que nós precisamos do Senhor, precisamos nos voltar para Ti. Precisamos nos voltar para andar com Jesus. E é isso que eu peço nessa noite, Pai. Que cada casa, cada família possa se encontrar aos pés da Tua cruz, para glorificar o Senhor e para ser abençoado por Ti. Em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Que Deus complete o coração de cada um de vocês, em nome